Olá, alegria de estar aqui com você e hoje de receber o professor Ataníbio Boel Júnior. Ataníbio Boel Júnior, que tem uma vida dedicada à pesquisa, ao estudo da filosofia esotérica, ministra cursos atualmente sobre autoconhecimento e tem um apreço muito especial pelas obras de Helena Blavatsky. Seja bem-vindo, professor, obrigado. Muito obrigado, Fernando. Eu fico muito feliz e agradeço muito essa oportunidade que você está proporcionando de falarmos um pouquinho sobre essa obra de Blavatsky. Eu fico muito grato pela oportunidade de prestigiar todo o trabalho de Helena Blavatsky, em particular essa obra que realmente me acompanhou desde os meus primeiros passos na filosofia esotérica e que continua me acompanhando. Eu todo ano revisito Isis Sembel, sem nenhum desapreço por todo o resto valiosíssimo trabalho de Blavatsky, mas eu sempre revisito todo ano Isis Sembel porque me inspira muito. Então, um agradecimento a você e as boas-vindas a todos que vão nos acompanhar nessa pequena jornada aí por Isis Sembel. Sim. Isis Sem Véu foi lançado em 1877 nos Estados Unidos e o subtítulo, são 4 volumes, o subtítulo é Uma chave mestra para os mistérios da ciência e da teologia antigas e modernas. Professor, como foi escrita essa obra, ou se o senhor preferir começar, sobre a situação do mundo ou o contexto do mundo na época em que Isis foi escrita? Eu acho esses dois pontos importantíssimos da gente colocar quando vai falar sobre Isis Sembel, para poder realmente avaliar, desde o nosso ponto de vista atual, hoje, a imensa contribuição, o imenso valor dessa obra. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto do momento, né, em que Blavatsky traz esse trabalho. Ela começou, a primeira notícia que a gente tem dela começar o trabalho de Sembel data do verão de 1875, quando ela menciona para Alcott e mostra para ele um manuscrito, né, um conjunto de folhas que ela tinha escrito, e ela disse para ela: eu não sei o que vai ser isso. Não sei se vai ser um panfleto, se vai ser um livro, se vai ser um artigo, ou se não vai ser nada. Não sei. Eu sei que me orientaram para escrever isso, eu escrevi. E esse é o primeiro movimento, né, onde começa Isis Sembel, e você vê, ele tem 2 anos, né, Isis Sembel publicado em 1877, ela, junto com Alcott, com vários outros colaboradores que trabalhavam com ela na época, faz um trabalho monumental, né, que é a obra de Isis Sembel. E na época, qual era o contexto da época? O Ocidente vivia um momento de um materialismo muito profundo. Blavatsky chama esse materialismo de materialismo obtuso, né? Era o Ocidente tinha chegado a um paradigma, a uma visão de mundo onde a abordagem científica estritamente materialista seria capaz de explicar toda a realidade. E para a gente ter uma ideia do quanto era profundo esse materialismo, esse reducionismo que imperava no momento, basta a gente ver uma declaração da época de um cientista da Real Academia de Ciências britânica, que numa das reuniões da academia, ele, junto com seus pares, com outros cientistas, fez um discurso onde ele faz uma afirmação que era um lugar comum para os cientistas da época. Ele diz: olha,
Com o desenvolvimento que a ciência tem hoje, nós não precisamos nos preocupar mais em pesquisar coisa alguma, né? A ciência experimental acabou, porque hoje nós já sabemos tudo o que há para saber. Então, essa era a visão de mundo predominante entre cientistas da época, né? Claro que, obviamente, sempre há aquelas exceções, mas vamos falar da visão predominante, né? Sim. E isso estava infiltrado na cultura da época, né? Havia, dentro dessa visão materialista e revolucionista da ciência da época, uma negação científica de toda a espiritualidade. Ou seja, havia uma oposição refratária e totalmente, uma cisão total entre ciência e religião. E, da parte, desde o ponto de vista da ciência, a religião não oferecia nada que pudesse ser válido em termos de o ser humano conhecer a realidade, conhecer a si mesmo. Havia, portanto, uma negação sistemática e completa da espiritualidade pela ciência da época. Havia o que Blavatsky chama de uma presunção farisaica da religião organizada, né? Havia, e esse é um ponto que Blavatsky expõe, né, ao longo de todo o trabalho de Sembel, e ela é sempre muito veemente quando se posiciona e denuncia, né, a presunção da religião organizada, das religiões organizadas da época, em deter a palavra final, de maneira dogmática, sobre a vida do ser humano, sobre o aspecto moral da vida, sobre o aspecto existencial da vida, isso, inclusive sobre as respostas em relação a de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, as perguntas fundamentais. Veja que se havia uma negação da ciência em relação à religião, à espiritualidade, do outro lado a posição era a mesma. Havia uma negação da religião em relação à ciência. Então, já havia uma cisão completa entre essas duas facetas da cultura humana. Outro ponto que não sei se podemos dizer que é apenas uma questão da época em que Blavatsky escreveu Sembel, mas já que estamos falando dessa época, né? Sim. Também o que Blavatsky chamava a respeitabilidade artificial dos costumes sociais. Um outro ponto que Blavatsky sempre apontava quando fazia considerações em relação ao aspecto ético, ao aspecto moral, ao aspecto social da vida humana, ela sempre colocava e apontava, né, uma atitude que ela considerava muito nociva ao desenvolvimento humano, espiritual, que era de respeitar convenções sociais perante o grande público, mas em sua vida própria, privada, reservada, agir de forma contrária, ou seja, essa ideia de uma coerência, de uma consistência entre o que vai em nosso interior, a nossa visão de mundo e a nossa ação, era uma questão que Blavatsky sempre reputava como de fundamental importância na jornada filosófica, na jornada espiritual, e contestava muito em relação aos costumes da época. Certo. E, finalmente, ela se embate fortemente com outro ponto, outra característica da época, que era uma esterilidade na especulação intelectual daquele momento. Ou seja, havia, até pela grande expansão da ciência que se vivia naquele momento, um grande trabalho intelectual. Havia inúmeras pessoas que faziam trabalhos intelectuais, de pesquisa, se escrevia livros, se faziam conferências, porém, muitas vezes, esses temas se limitavam apenas a uma especulação intelectual, sem muito aprofundamento, sem conexão com as realidades profundas da vida humana,
E Blavatsky também se defrontou com essa uso estéril do intelecto humano, da inteligência, né? Que ela sempre apontava ao mundo. Então, eu diria que esse é o contexto, né? E uma coisa muito importante que a gente tem que considerar, na época, e eu até aqui gostaria de, se você me permite, fazer uma citação, porque eu acho que eu não poderia dizer melhor. Nós encontramos em Eisenhower uma afirmação muito interessante para a gente entender o contexto, que diz o seguinte: a própria existência do conhecimento oculto, a filosofia esotérica do esoterismo, de homens aperfeiçoados e iniciados, dos poderes latentes no ser humano e de um caminho secreto que leva à consecução daquele conhecimento, era praticamente desconhecida. Ou seja, hoje, isso é difícil a gente conceber, porque hoje, com todo o acesso que a gente tem à informação, pelo menos para aqueles que estão trilhando um caminho de autoconhecimento, um caminho relacionado ao esoterismo, à espiritualidade, isso está claro. Digamos assim, faz parte do senso comum, de que, obviamente, existe uma tradição de uma sabedoria temporal e que sempre existiram homens e mulheres altamente evoluídos espiritualmente que zelaram e trataram a transmissão dessa tradição esotérica. Para nós, isso. Porém, na época, isso não existia no Ocidente como conhecimento dentro da cultura comum. E mais, concluindo, isso era praticamente desconhecido, exceto entre alguns raros indivíduos que conservavam para si o que conheciam e se mantinham no anonimato. Ou seja, esse conhecimento acerca da existência da filosofia esotérica, da tradição esotérica, dos mestres, de suas escolas, de toda a sua tradição, não fazia parte da cultura comum, porém, era de conhecimento de alguns, né? E alguns pequenos núcleos, pequenas escolas, que guardavam isso para si e se mantinham no anonimato. Uma atitude que Blavatsky também aponta e por isso ela acabou se minimizando também com muitos desses personagens da época, do ambiente esotérico, né, espiritual da época, porque ela cobrou isso. Né? Olha, a gente precisa fazer um movimento de frente para esse materialismo todo, para esse dogmatismo religioso, para esse dogmatismo científico, para essa perda de qualquer contato do ser humano com o seu interior. E vocês sabem disso. Vocês conhecem isso. Por que não falam? Né? Vão ficar no anonimato? Né? E ela fala isso, aponta isso e dá o exemplo. Né? Porque ela vai para o embate com toda a cultura da época. É muito interessante porque a gente diz um pouco de brincadeira, né? Mas é sério. Blavatsky conseguiu se inimizar com absolutamente todos que eram possíveis. Né? Ela se inimizou com os homens de ciência, de todas as religiões, com as pessoas em geral da sociedade, e inclusive com os núcleos esotéricos da época. Né? Sim. Mas ela fez isso justamente como dentro do plano e da orientação dos seus mestres de colocar um contraponto a um materialismo tão exacerbado. E ela sabia muito bem que ela ia entrar nessa arena e que ia ter um confronto desproporcional e que ela ia ser alvejada e criticada e difamada por todos os lados envolvidos. Prova disso é que ela encerra o seu prefácio, né, a Eisenhower,
de uma forma curiosa, que demonstra a consciência que ela tinha do que ela estava fazendo. Ela termina com a saudação que os gladiadores faziam ao César Romano quando iam começar os seus combates nas arenas, né, nos coliseus romanos. Ela termina com a saudação em latim, morituri e salutante. Os que vão morrer de saúde. Ou seja, ela estava muito ciente do que ia enfrentar. Né? E outro ponto importante para a gente entender o contexto de Zinzendel é entender como essa obra foi escrita. Né? Que foi também um tema muito polêmico na época, né? Por muito tempo. Como a gente comentou, ela começou a escrever essa obra, menciona um primeiro manuscrito para a obra, sem saber exatamente o que seria. Porém, ela, já no verão de 1875, em setembro de 1875, começa a trabalhar seriamente, né, dedicando todos os seus dias, né, para escrever Zinzendel, né, em paralelo a toda a dinâmica que ela tinha de escrever artigos nos jornais da época, responder correspondência e tudo mais. Ela começou um trabalho enorme, diário, escrevendo, agora já sabendo que isso ia ser, né, essa chave, né, para os mistérios antigos. E, inegavelmente, se a gente for fazer uma análise exotérica exterior, né, a autora da obra é Blavatsky. Né? Porém, se a gente lançar um olhar mais esotérico, né, nós vamos encontrar, dito pelas próprias palavras dela, pelo coronel Olcott e por inúmeros outros que acompanharam e participaram desse trabalho durante esses 2 anos, que, na verdade, a obra foi escrita há várias mãos. Pela própria Blavatsky, né? Em muitos momentos ela era deixada para que sua própria mente consciente compilasse, organizasse os escritos, escrevesse. Mas havia também momentos em que ela recebia ditados dos seus mestres, né? E de muitos iniciados, adeptos, que contribuíram com o conteúdo do Zinzendel, e ela simplesmente, nesses momentos, funcionava como uma escriba, né? Ela ouvia o ditado e copiava, e, inclusive, ela relata que, em muitas ocasiões, quando era necessário citações bibliográficas, muitas vezes se lhes apresentava a ela, né, o livro para que ela copiasse, né, o texto que ia ficar em citação. Adicionalmente a esse, digamos assim, método, né, havia momentos em que Blavatsky retirava a sua consciência de seu próprio corpo e dava lugar a um dos seus mestres, um dos adeptos, colaboradores nesse trabalho, para que ocupasse, né, os seus veículos inferiores, o seu corpo, a estrutura energética, psicossomática, e então usasse o seu corpo para escrever. Né? Esse é um tema que, na época, foi muito discutido, porque se relacionou isso com a mediunidade que era comum nos movimentos espiritualistas, espiritistas, né? Diríamos nós espíritas, né? Da época. Porém, tanto Olcott como Blavatsky sempre deixaram muito claro que havia enormes diferenças. Eles costumavam explicar esse fenômeno usando um termo técnico da tradição tibetana, do esoterismo tibetano, que é o termo tulku, que designa justamente essa técnica utilizada pelos mestres adeptos e seus discípulos iniciados, que, de forma muito
segura, protegida e dentro de uma relação mestre-discípulo muito íntima, né, realizava essa operação, porque o discípulo cedia, né, o seu corpo, o seu psicossoma, vamos dizer assim, para que, de onde quer que estivesse, né, um adepto projetasse a sua consciência e utilizasse os veículos para escrever, para falar. Né? E, então, ficou claro que o Blavatsky atuou não só na escrita de Sindel, mas em muitos outros momentos da sua carreira, do seu trabalho, como um turco temporário de mestres e adeptos nas escolas orientais. Uma outra participação, a Blavatsky deu conta que, às vezes, ela parava de trabalhar à noite diante de um trecho particularmente difícil do tema, e ia dormir. E depois, quando ela acordava, no outro dia de manhã, havia dúzias de folhas, né? Essas folhas de almaço que ela usava para escrever, sobre a mesa dela, escritas com a caligrafia dela, Sim. mas que haviam sido materializadas durante a noite, enquanto ela dormia, com o tema que ela estava desenvolvendo, com apontamentos, ideias para ela escrever. Essa dinâmica toda era criava um contexto muito interessante, e às vezes até engraçado, né? Como é relatado pelas pessoas que trabalhavam com Blavatsky, particularmente o Alcott, né? Ele diz que ele, com o tempo, quando estava trabalhando com ela, aprendeu a reconhecer, né, qual era o adepto, o mestre que estava naquele momento utilizando o psicossoma, o corpo de Blavatsky para escrever. E as pessoas que ajudavam nas correções, datilografar os manuscritos, né, o processo era muito mais complexo, trabalhoso do que é hoje para nós, né? Com Hoje a gente certeza. escreve um livro, digita no computador, manda para a internet, tem o corretor ali no Word, né? Nessa época a coisa era bem mais trabalhosa, né? E todos que trabalhavam ajudando o Blavatsky com esse trabalho de digitação dos originais, de datilografia dos originais, de revisão, eles que era muito nítido quando tinha sido escrito pela mente consciente de Blavatsky e quando tinha sido escrito ou ditado ou materializado pelos mestres. Porque o que era de Blavatsky era uma folha de papel com vários recortes de textos colados. Porque ela escrevia o texto, aí depois ela lia e ela pegava uma tesoura e ia cortando pedaços para aproveitar, porque ela achava que não estava muito, ela cortava um pedaço que dava para aproveitar, cortava outro pedaço, colava, escrevia uma coisa para conectar os dois no meio, né? E ia fazendo uma colagem nas folhas. Né? Os filósofos que ajudavam ela na época diziam que era terrível depois para digitar, porque era partes coladas, ela fazia anotações no meio para conectar uma coisa com outra. Mas os textos, haviam textos, páginas, páginas e páginas escritas direto, sem correção, sem erros, e a própria Blavatsky colocava isso, eles sabiam que esses eram os textos que eram escritos sob a orientação, ou diretamente, ou sob o ditado dos seus mestres. Então, isso nos ajuda um pouco a entender a circunstância em que foi escrita, como foi escrita, e nós não poderíamos deixar de mencionar o imenso trabalho desse grupo de teólogos da época, que ajudou Blavatsky a levar até a edição de Zinzendel. Nesse trabalho de datilografar, revisar, e depois, na época, havia um processo tipográfico para fazer as placas que iam ser usadas na impressão e revisar isso. Então, houve um movimento integral do coronel Alcott e de vários outros filósofos, aos quais Blavatsky sempre foi muito grata
pela ajuda que creio que todos nós devemos mencioná-los, porque também nós temos uma dívida de gratidão por esses teólogos que fizeram um trabalho hercúleo, 2 anos, para uma obra dessa magnitude. E eu gostaria de terminar essa digamos assim, introdução, né? A gente falou um pouquinho do contexto, um pouquinho de como foi feito. Eu gostaria de terminar contando uma história, né? Alcott, os teólogos da época, mesmo que nos chegou, sempre conta histórias muito interessantes, né? Porque você imagina que Fernando deve ter sido um ambiente de trabalho muito curioso, né? Bastante. Com situações muito inusitadas em relação ao cotidiano, né? Eu gosto muito de uma história, e ela me traz uma mensagem muito, muito profunda, que é uma história que conta Alcott, né? Ele diz que comprou 2 lápis, né? Muito bons, bonitos, né? Excelentes lápis, né? Você deve conhecer a história, né? Sim, é muito boa. Muito conhecida. E para trabalhar, né? À noite ele estava trabalhando com gramática até altas horas da noite, né? Escrevendo, revisando. Enfim. E ele comprou 2 lápis, né? Porque ele achou aquele lápis excelente, né? Gostou muito daquele lápis. Mas ele comprou 2, porque ele já sabia como era a coisa, né? Lápis, caneta, que caía na mão do Blavatsky e sumia nas suas gavetas, podia dar como perdido. Então, até pedia emprestado, pegava o seu lápis, e podia dar como perdido, porque sumia nas gavetas, na papelada dela. E ele então comprou 2, vou ficar com um, vou dar o outro para ela, aí estamos bem, né? E ele foi trabalhar no Blavatsky, e ele disse que estava trabalhando e havia um adepto utilizando o corpo de Blavatsky, ele escrevendo, e ele também estava trabalhando lá. E, de repente, quebra o lápis que o Blavatsky, o adepto, estava usando. E ele, né? E ele disse, passa o teu lápis para continuar. Ele passou o lápis, mas ele disse que, por um instante, ele pensou, nossa, foi meu lápis, né? Tão bom, meu lápis, né? Foi. Ele disse que o Blavatsky, né, levantou os olhos, ele viu o olhar do adepto para ele e ele fez um gesto sobre um copo que havia na mesa e surgiu uma dúzia de lápis. E aí o Alcott faz um comentário e ele diz, olha, eu nunca me senti tão pequeno. Nunca me senti tão pequeno pelo significado e pelo ensinamento que ele recebeu, que foi transmitido a ele, a partir de uma coisa extremamente simples. Né? Eu acho que essa convivência de todos esses teólogos fundamentais nessa grande obra, nessa grande aventura de escrever esse nível, como depois também foi para escrever a Doutrina Secreta, né? Sem dúvida foi uma fonte inestimável de experiências muito profundas dentro da jornada espiritual para todos que estavam lá. Né? Então, eu gostaria só de concluir com essa muito boa anedota da época, né? Porque sempre que a gente estuda a vida e o trabalho do Blavatsky, a gente se depara com muita história interessante. Muito. Professor, só antes do senhor continuar, à medida que o senhor está contando, né, essas histórias tão interessantes, eu estou me lembrando de alguns livros, caso o espectador se interessar, que estão disponíveis pela editora Teosófica. A biografia de HPB, né, A Vida Extraordinária de Helena Blavatsky, de autoria da Sylvia Cranston. Acabou de ser lançado HP Blavatsky, Tibete e Tulku. O senhor falou aí do processo de Tulku, né? O Geoffrey Barborca escreveu esse livro e recentemente foi lançado pela editora Teosófica. Então, detalhes desse processo, muitas explicações interessantes. E Folhas de um Velho Diário, né, que foi editado também, é o Diário do Coronel Alcott, que o senhor está citando também, que foi lançado em 2 volumes
também aqui no Brasil, com o título de A História da Sociedade Teosófica. Então é um Mencionado, material, né, professor, que pode ajudar aí aos interessados. sem dúvida, sem dúvida. Particularmente, essa biografia de Blavatsky, você citou, da Silvia Câncer, eu considero um trabalho primoroso, excelente, para Primoroso. quem quer conhecer melhor a vida e a influência de Sim. Blavatsky. Influência que chega até nós, através de muitos personagens que ela influenciou a partir do seu trabalho. E o Diário do Coronel Alcott é inestimável, né? Uhum. A gente que gosta de visualizar um pouco como que eram as coisas, como que eram as Sim. situações, né? A narrativa dele, as histórias que ele está contando, tornam muito próximo da gente toda essa história tão importante para a filosofia esotérica do mundo, e particularmente do Ocidente, né? Uhum. Então, Fernando, eu creio que a gente poderia pontuar algumas coisas em relação a cada um dos volumes, né? Sim. Da Guisa Sem Véu. Aqui no Brasil, eu creio que a edição mais conhecida, mais utilizada, é esta edição, né? Isso. Da editora Pensamento. De diferentes cores, né? Sim. No volume, que é vermelho, o terceiro que é verde, o quarto que é marrom, né? Guisa Sem Véu foi publicada em outros lugares, em formatos diferentes, como, por exemplo, em 2 volumes, né? Juntando os 2 primeiros, que tem um enfoque no aspecto ciência, no aspecto científico, e juntando os 2 últimos, que tem um enfoque que tratam de temas relacionados à teologia, né? Uhum. Então, há uma grande, digamos assim, distribuição dos temas dentro do Guisa Sem Véu. Os 2 primeiros volumes, nessa edição que nós temos, tratam do aspecto ciência, né? Da face ciência, da cultura, e os 2 últimos tratam do aspecto teologia, mais diretamente relacionado à religião, às religiões em geral. Uhum. No volume 1, eu destacaria 3 pontos que nós vamos encontrar nesse volume, onde Blavatsky lança uma das ideias que ela defende com veemência e que ela procura demonstrar com toda sua argumentação, citações, exemplificação e vivências próprias, né, das suas longas viagens e experiências ao redor do mundo, o que ela dizia, coisas velhas com nomes novos. Ela, então, assinala que muitas das descobertas recentes, inovadoras, da cultura ocidental moderna, da ciência moderna, muitos fenômenos que estavam se debatendo na época, em particular os fenômenos espiritistas ou espiritualistas, né? Na América costumava se chamar de espiritualismo, na Europa se chamava de espiritismo, né? Os fenômenos mediúnicos que eram próprios desses círculos espiritualistas, espiritistas, eram considerados a eclosão de uma coisa nova, uma nova fenomenologia que tinha surgido, que agora se tinha que entender, explicar. E Blavatsky diz, pessoal, vinho velho em barris novos, né? Isso são expressões de poderes latentes do ser humano que sempre existiram em todas as culturas, né? E ela vai citando os registros históricos, os depoimentos de personagens importantes ao longo de diversas culturas, tanto do Oriente como do Ocidente, para demonstrar que tudo isso que se considerava, né, o top das descobertas inovadoras, o gênio da época científico materialista, né, fazia parte dessa grande preponderância, né,
da ciência materialista da época, mas que diz menos. Menos. Ou estão redescobrindo, né, e interpretando muito mal, né, não estão entendendo muito o que está acontecendo, mas isso são coisas velhas, de sempre, que agora estão reaparecendo com novos nomes. Uma ideia importante que ela lança no primeiro volume, e justamente pelo fato de não reconhecer e não buscar um aporte para compreender toda essa nova fenomenologia que estava chamando a atenção na época, por não recorrer à autoridade das culturas antigas, dos sábios, dos iniciados, na filosofia esotérica, em todas as épocas, Blavatsky dizia que os pesquisadores, não importa se científicos, se religiosos, estavam cegos, estavam constantemente tentando inventar a roda de novo. E, ao fazer isso, né, ao deixar de recorrer à sabedoria atemporal para entender esses fenômenos e muitas outras coisas, Blavatsky disse que eles ficavam cegos. E, como se colocavam na atitude de guiar a sociedade em termos culturais, ela criticou duramente essa postura, dizendo que se criou uma cultura de cegos conduzindo outros cegos. Esse é um ponto que, ao longo de todos os volumes, ela vai insistir em retomar o contato com a tradição milenar, ancestral da filosofia esotérica, da filosofia contemporânea, para que nós pudéssemos atualizar esse conhecimento e trazer ele para responder às nossas perguntas e nos orientar em relação às questões que estão sendo vividas agora, estão sendo vividas no momento. E no primeiro volume a gente encontra uma discussão muito interessante acerca das teorias a respeito dos fenômenos psíquicos. Os fenômenos psíquicos era um grande acontecimento, digamos assim, cultural da época, né? Principalmente em função de todos os fenômenos que aconteciam nos círculos espiritualistas, nos círculos espiritistas, espíritas, né? Fenômenos de incorporações, materializações, movimentos de objetos, enfim, toda uma sorte de fenômenos que hoje não chegam a ser surpreendentes para nós, para a cultura fortemente materializada, né, materialista da época, eram fenômenos como se hoje uma aeronave extraterrestre descesse na praça da nossa cidade e descesse um extraterrestre para conversar com a gente. Seria um impacto análogo. Tanto que esse tema, para você ter uma ideia, ele era discutido nos editoriais dos grandes jornais da época. A existência dos fenômenos e os cientistas tentando colocar várias hipóteses para explicar os fenômenos, diversas teorias para explicar, e os religiosos de diferentes igrejas se posicionando em relação... E Blavatsky se metendo no meio e respondendo, e com seus artigos sempre agudos, né, sempre... contundentes, né? Esse debate ele existia nos editoriais dos grandes jornais da época, que eram os grandes veículos de comunicação da época, os jornais. E Blavatsky publicava um editorial de um jornal da época, e depois o jornal publicava a resposta de um cientista, a resposta de um teólogo, e ela respondia, e essa discussão existia dessa forma, e veja que era feita num nível de importância, né? Se dava uma importância muito grande nos próprios meios de comunicação da época.
Então, havia muitas teorias, né? E Blavatsky, no primeiro volume, ela coleta as principais teorias, né? Desde as muito materialistas, que reduziam toda essa fenomenologia à anatomia e à fisiologia do corpo humano, a outras teorias que tentavam ir um pouco além, e havia teorias onde inventavam forças que não sabia se existia, né? E ela faz um apanhado das principais teorias da época. Isso são cerca de 6 ou 7 teorias que ela reúne, e ela, então, comenta, né, mesmo com o olhar da filosofia esotérica, cada uma dessas teorias e demonstra por que elas não poderiam, porque elas não podem explicar o que está acontecendo. E contrapõe, coloca a teoria, uma teoria para explicar esse fenômeno baseado em todo o conhecimento que ela está trazendo de maneira mais ou menos organizada, estruturada, a partir das tradições da filosofia esotérica. Então, o primeiro volume, eu destacaria esses 3 pontos como mais importantes. Né? Uhum. O volume 2, ela avança com o que ela começou no volume 1, trazendo um tema, mais uma vez, que para nós hoje pode parecer lógico, né? Mas, insisto, na época, dentro de uma cultura extremamente materialista, reducionista, dogmática, do ponto de vista religioso, intelectualizada, dizer que o ser humano tinha uma existência exterior e uma existência interior era uma coisa de todo mundo. Né? A gente diz isso hoje, lógico, né? Claro. Nem entramos na discussão. Veja que Blavatsky dedica dos 7 tópicos, 7 capítulos, vamos dizer assim, do volume 2, ela dedica 5 desses capítulos para deixar isso claro, de que o ser humano é um ser espiritual que se manifesta através de uma realidade exterior e o faz dentro de uma ciclicidade própria da evolução desse ser interior, desse ser humano. Então, para a época, essa visão era revolucionária. Pode nos parecer assim, nossa, como assim, né? Mas para a época, no contexto da época, era revolucionário. Uma visão do ser humano, que obviamente tem uma série de implicações em relação à visão do mundo, né? Colocada dessa maneira. Então, de 7, parte 5, no segundo volume, são para que ela desenvolva isso, sempre se referenciando em um estudo comparado, né? Comparativamente mostrando como isso era claro, visto, demonstrado, entendido em diferentes culturas. Né? Sim. Vai da cultura védica, da antiga, a cultura egípcia, a cultura do Mediterrâneo antigo, a cultura africana, ou seja, independente do aporte de todos os seus mestres, ela própria era dona de uma experiência e uma erudição muito significativa. Né? E os outros 2 capítulos, tópicos, são especificamente sobre a sabedoria egípcia e sobre a Índia, que Blavatsky apresenta ao Ocidente como o berço, como a raiz de tudo o que se podia entender como a cultura atual, da época. Né? Blavatsky sempre colocou isso de forma muito clara. Ele sempre colocou dentro, quando ela vai explicando todos os ciclos pelo que passou, pelos quais passou a humanidade ao longo de sua longa história, né? Ela chega a um ponto em que ela diz, bom, e houve um momento em que o ciclo que nós estamos vivendo teve que se apoiar
numa síntese da sabedoria temporal para poder se desenvolver. E a síntese na qual ela se apoiou é a tradição védica da Índia antiga. Então, ela sempre retoma esse tema, depois, na doutrina secreta, ela vai desenvolver isso de forma muito precisa, né? Para dizer à cultura da época que nós não surgimos do nada, nós temos raízes muito profundas, né? as quais nós deveríamos respeitar, reconhecer, reverenciar e nos consultar com elas, porque elas já têm a solução para todas essas coisas que a gente está batendo cabeça aqui e se digladiando para tentar explicar. Exato. No volume 3, aí, os dois últimos volumes, começando pelo volume 3, tratam do tema da teologia, e ela começa falando, no volume 3, de um tema que também vai percorrer todos os dois volumes sobre teologia, o 3 e o 4, que é um questionamento que ela insiste, que é sobre a infalibilidade da religião. Ou seja, assim como nos dois primeiros volumes, ela reunir evidências através da sua lógica muito afiada, né? Da sua ironia muito cortante, né? E de todo um estudo comparado, baseado em fontes, questionando a infalibilidade que a ciência se otorgava na época, a ponto de dizer que não havia mais nada para ser defendido. Nos dois últimos volumes que tratam sobre teologia, ela faz a mesma consideração em relação à infalibilidade que a religião também se auto-concedia como sendo os seus dogmas a palavra final sobre todas as questões relativas ao ser humano, ao universo, Deus, humanos, somos, por que estamos aqui e tudo mais. E nesses dois volumes, ela começa isso no terceiro volume, ela começa a traçar um paralelo entre a cultura cristã, o cristianismo, e todos os seus desenvolvimentos, e o que se chamava na época, ainda hoje se usa esse termo, paganismo, que era uma forma de se referir a tudo que não era cristão, tudo que não estava dentro do escopo do cristianismo, era pagão. Né? E aí Blavatsky, ao longo, ela começa de forma muito bem fundamentada nesse terceiro volume a explicar que, olha, o que se chama depreciativamente como paganismo, como superstição não cristã, como algo primitivo que se podia aceitar antes que tivéssemos acesso à mensagem cristã, não é bem isso. Tudo isso vem da filosofia esotérica, vem da sabedoria perene, da sabedoria eterna que vem sendo transmitida paulatinamente e vem orientando o ser humano em toda a sua jornada, tanto cultural, civilizatória como espiritual. Então, vamos devagar com essa exclusão do paganismo, essa consideração do paganismo, nós estamos diante de uma coisa que antecede o cristianismo e da qual o cristianismo se apropriou para construir a sua narrativa. E vejam que é um ponto muito importante quando Blavatsky faz esse embate com o cristianismo, em momento algum ela questiona a mensagem original do Mestre Jesus Cristo. Claro. Muito particular. Ela o alinha como tantos outros grandes instrutores da humanidade, e pontos onde ela se refere à mensagem original do cristianismo, ela o faz com grande respeito e reverência.
porém, ela se embate contra a institucionalização que se criou com o tempo, né? As instituições humanas que se criaram com o tempo, né? E que precisavam criar uma narrativa para se constituir em uma nova religião, ter penetração na sociedade, se inserir no círculo de poder, etc, etc. Então, ela se embate contra essa religião institucionalizada que, para construir uma narrativa, não tinha outra alternativa senão recorrer à simbologia, à mitologia, à teologia, à ritualística dos pagãos. Ou seja, de todas as tradições esotéricas pré-existentes. E vejamos que isso, para a época, era um escândalo, uma pessoa dizer isso. Um escândalo. Assim como era um escândalo ela dizer que os cientistas eram cegos, todos os outros cegos, ela fazia essa afirmação, né, que contrariava toda a reivindicação de originalidade, autenticidade e exclusividade do cristianismo institucionalizado, é um escândalo. Um escândalo. Devemos surpreender que ela foi ferozmente atacada por todos os círculos científicos e religiosos institucionalizados dentro da época. Fazer uma afirmação dessa, na época, era um escândalo. Uma heresia. Tá? Uma heresia. Absoluta. Completa. Como ela mesma comenta, só não me queimam porque não dá. Isso. Né? Os tempos são outros. Os tempos são outros. Mas eu sei que esse é o desejo de muitos por aí. Né? E a questão é que ela não só afirma isso. Ela faz uma extensa descrição, talvez, narração. Comparativa das cosmogonias orientais e dos relatos bíblicos. Então, eles, bom, na Bíblia temos esse relato. Na simbologia, na mitologia cristã, temos esses relatos, esses elementos. Né? Pois é, vamos lá nas cosmologias da Índia Védica, da China Antiga, do Antigo Egito, e vamos contar a mesma coisa, né? Com outro nome. Né? Então, não é simplesmente um ataque em mão que ela faz, mas ela, nesse terceiro volume, faz toda uma fundamentação, que ela continua no segundo volume, mas ela faz toda uma fundamentação, por exemplo, falando comparativa, estudando comparativamente as cosmogonias orientais e os relatos bíblicos, e também fazendo uma comparação bastante contundente e irônica, né? Que ela chama de as doutrinas esotéricas do budismo comparadas com as paródias feitas no cristianismo. E ela demonstra que muitos elementos do cristianismo são uma cópia, né, das doutrinas esotéricas do budismo de todos os tempos. Finalmente, no quarto volume, ela continua com esse trabalho, né, dessa argumentação, fazendo uma muito erudita, muito profunda comparação, estudo comparado entre os Vedas, né, e a Bíblia, onde ela conclui esse seu argumento de que o cristianismo deveria, digamos assim, reconhecer direitos autorais muito mais antigos para os elementos que ele utilizou para institucionalizar e construir a sua narrativa teológica. E ela, ao final, traz um tema muito interessante que ela chama de resultados comparados do budismo e do cristianismo, onde ela traz o terreno, toda essa discussão para um terreno bem concreto. E aí, bom, vamos ver que resultado humano, espiritual, que tipo de conduta humana nasce dessas fontes originais e que tipo de conduta humana, individual, social, nasce
de uma cultura feita a partir da cópia distorcida dessas tradições originais. E aí ela traz para o terreno da ética, do comportamento, e compara, né, as atitudes da sociedade da época, né, as atitudes de fomento à guerra, de fomento ao conflito, de fomento a discriminações, com a atitude das culturas budistas amparadas na sabedoria temporal. E é, mais uma vez, um retrato muito interessante da disfuncionalidade cultural da época, quando comparado com uma visão mais espiritual e mais humanizada, né? Fraterna, no sentido coletivo. E só para concluir, algo que eu gostaria de pontuar, citando também o prefácio da própria Blavatsky de Sindel, ela, nas suas próprias palavras, nos dá o que poderia ser uma síntese do que ela queria nos transmitir com o Sindel. Ela diz: nossa obra é, portanto, uma demanda em favor do reconhecimento da filosofia hermética, a outrora universal religião da sabedoria, ou a sabedoria temporal, como a gente queira chamar, como a única chave possível para o absoluto, para o ser, para a transcendência, né? Tanto na ciência como na teologia. Então, isso é uma mensagem que eu vejo, depois de tantas leituras e estudos de Sindel, como um pano de fundo tudo que ela coloca, né? Um anseio muito grande de ajudar a uma humanidade que perdeu a chave Sim. para olhar com coerência, com consistência, com uma visão de unidade, com uma visão de evolução, todo o conhecimento que ela pode acessar. A humanidade continua tendo a sua capacidade de conhecer, mas o conhecimento, ele requer da nossa parte também certas chaves para ser encaixado, compreendido, assimilado e levado à vivência. E Blavatsky se compadece, junto com, obviamente, seus mestres, de uma humanidade num momento tão perdida em relação a essas chaves, e empreende o trabalho que expõe ela publicamente de forma muito agressiva, a ataques muito agressivos, que dilapida a sua saúde, né? E a expõe a situações muito difíceis, mas com uma coragem imensa, uma devoção imensa a seus mestres e à humanidade, porque a partir do seu trabalho a gente tem a oportunidade de reencontrar essas chaves, de voltar a aplicar essas chaves, para entender o que a gente está conhecendo. Hoje nós já temos um arcabouço de conhecimentos, digamos assim, muito ampliado em relação aos conhecimentos da época, da área científica. Claro. E já se abre horizontes para a gente sair dessa ruptura entre ciência e espiritualidade. Mas nós devemos muito, entre tantos outros, devemos muito a Helena Blavatsky por ter recuperado, voltado a falar e trazido a cultura ocidental essa chave. Então, com isso, com essa colocação, eu insisto em agradecer a oportunidade de ter colocado esse tema como uma forma de reconhecimento e agradecimento a esse inestimável trabalho de Blavatsky, nos ajudando a recuperar chaves que vão nos permitir uma visão mais humanista, mais espiritual, mais integradora.
que a gente precisa muito. Precisava muito na época dela, continuamos precisando. Algumas coisas, digamos assim, avançaram, mas ainda há muito a avançar, tanto no individual quanto no coletivo. Então, né, agradeço a oportunidade gerada e um agradecimento especial a Blavatsky, os teólogos, que, como seus mestres, que legaram para nós esse legado. Professor, nós que agradecemos, muita gentileza sua de compartilhar esse estudo. O senhor que tem, como eu falei no início, né, dedicado toda a sua vida ao estudo, à pesquisa da filosofia esotérica, não é? Dá o curso frequentemente sobre autoconhecimento, e deixamos aí o contato do senhor para aqueles interessados. E esse apreço que o senhor tem por Helena Blavatsky nos toca profundamente. Somos membros da Sociedade Teosófica. Ela foi uma das fundadoras, ao lado do Coronel Walcott, William Judge e outros 14, né, que fizeram parte daquele núcleo inicial, e esse conhecimento se espalhou pelo mundo, não é? Nós queremos agradecer também àqueles que traduziram essa obra para o português, que isso é importantíssimo. 11 anos depois, ela viria a escrever A Doutrina Secreta, no Brasil, em 6 volumes, A Voz do Silêncio, A Chave para a Teosofia, Comentários sobre a Doutrina Secreta, enfim, uma vastidão de ensinamento que está à nossa disposição, e que essa palestra do senhor certamente ajudou a despertar esse interesse em muita gente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado também pela companhia. Até o próximo Cá Entre Nós.